Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6. E nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Hoje é o nosso culto de ensinamento da palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para falar com cada um de nós. Quantos acharam? Posso dizer amém? Amém! Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Jesus. Meus amados, nós queremos nesta noite falar sobre o seguinte tema: discípulos verdadeiros. Aleluia! Repita comigo: discípulos verdadeiros. Mais uma vez: discípulos verdadeiros. A palavra discípulo significa aquele que recebe ensinamento, ou aquele que foi ensinado. Nós sabemos muito bem pela palavra de Deus que quando Jesus ele inicia o seu ministério, logo assim que ele foi batizado, com seus aproximadamente 30 anos de idade, ele, antes de iniciar o seu ministério, ele viu a necessidade de separar alguns homens para estar lhe ajudando. E na realidade esses homens teriam o privilégio de receber ensinamentos e posteriormente eles dariam prosseguimento à obra que o próprio Senhor Jesus ele havia começado. Interessante, meus irmãos, que aqui nós encontramos Jesus, antes dele fazer essa escolha, ele faz uma coisa interessante. Ele sobe para o monte e diz a Bíblia que ele passa toda a noite orando, para que pudesse então escolher esses homens que seriam seus ajudadores. E observe também que na leitura que nós fizemos, nós encontramos em Judas Iscariotes, que aqui ressalta que foi o traidor. Irmãos, nós não encontramos nem nos Evangelhos, nem no Antigo Testamento, nenhuma indicação de que Judas estava predestinado a ser o traidor. Judas não estava predestinado para ser aquele que ia trair. Ele apenas se tornou traidor porque o adversário achou nele brecha. E essa brecha viabilizou, então, o plano maquiavélico de Satanás, que está usando para atrair a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas observe que a única coisa que havia como indicação de que o Senhor Jesus estaria sendo traído, nós encontramos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, que diz, que este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando a Bíblia refere, que o Senhor ia ferir a cabeça, da serpente, e essa ia ferir o calcanhar, no hebraico a palavra ferir o calcanhar significa um ato ou um gesto de traição. Já estava apontando que Jesus seria traído, mas não havia indicação de quem seria o traidor. Seria alguém usado pelo adversário. E observe bem que esses homens que foram chamados, eles foram denominados como discípulos, ou aqueles que receberam ensinamento, ou que havia sido ensinado por alguém. Agora, meus queridos, no tempo que nós estamos vivendo, eu sei que tem muitas pessoas hoje no Evangelho, muitas pessoas se agregando a Cristo, mas há uma diferença muito grande entre aqueles que seguem a Cristo e aqueles que servem a Cristo. Há uma diferença, Existe aí, não vou aqui ser radical, dizer que tem muitos, mas eu acredito que uma boa parte daqueles que dizem que aceitaram Jesus estão apenas seguindo. Basta, na realidade, acontecer alguma coisa contrária àquilo que ele estava esperando em relação ao Evangelho, que essas pessoas já estão abandonando, estão deixando, estão virando as costas, estão entregando seu cartão de membro. Mas o discípulo verdadeiro,
é aquele que realmente recebe o ensino e permanece neste ensino. E foi isso que o Senhor Jesus, ele buscou fazer com aqueles que estavam à sua volta. Então, como é que nós podemos identificar ou podemos perceber quem é discípulo verdadeiro? Porque, a bem da verdade, irmãos, a grosso modo, olhando assim, talvez a aparência pode esconder alguém que estaria apenas com disfarce. E o Senhor Jesus foi muito categórico em relação a isso, dizendo que haveria pessoas que eram lobos vorazes, mas que iam se vestir de ovelhas. Ou seja, haveria uma camuflagem. E o que não falta hoje, irmão, no meio do povo de Deus, são pessoas que estão com capa. Aparentemente, parecem até que são discípulos, parecem até que são seguidores, mas por dentro apenas estão ali, passando uma temporada, ou quem sabe, buscando alguma coisa material para as suas vidas, mas não estão ali com um propósito. Mas o Senhor Jesus, ele conhece, Deus sabe aonde há sinceridade, quem está ali com verdade, quem está servindo com prazer, quem está servindo com vontade. Deus conhece a nossa vida. Então, discípulos verdadeiros. Aqui tem algumas coisas interessantes, nós vamos destacar aqui, que eu creio que vai nos ajudar a entender isso. Vai nos ajudar nós entendermos esta grande verdade para nós. Isso traz para nós, irmãos, algo que deve fazer na nossa vida e deve marcar a nossa vida, que nós temos que ter um compromisso com aquele que nos chamou. Nós fomos chamados por Deus. Nós fomos separados por Ele para uma obra. E Ele nos dá os ensinamentos que são necessários para que nós possamos nos conduzir de acordo com a sua vontade. Se eu perguntasse aqui, você conhece alguém que já foi evangélico, mas hoje não é mais, abandonou, está no mundo, se afastou dos caminhos do Senhor? Eu creio que todos nós conhecemos pelo menos uma, duas ou três pessoas que um dia estiveram no Evangelho, mas hoje estão de volta no mundo. O que é isso? Não é a ineficácia do poder de Deus, não. São pessoas que não guardaram com cuidado aquilo que receberam como ensinamento. E alguém pode até questionar, mas evangelista, por que algumas pessoas conseguem ficar firmes, vão mais adiante um pouco e outros não conseguem, desviam ou se afastam duas ou três vezes por ano e não conseguem se firmar? São pessoas que não deixam que o ensinamento do Senhor venha estar enraigados nas suas vidas. Mas aqueles que recebem o ensinamento e guardam os ensinamentos, esses sim, irmão, permanecem firmes, porque é a promessa de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, discípulos verdadeiros, como é que nós podemos identificar um discípulo verdadeiro? Discípulo verdadeiro, irmãos, é aquele que segue as ordens de Jesus. Uma pessoa, para ser discípulo verdadeiro do Senhor, ele tem que seguir as ordens do Senhor. Veja bem a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 36. Atos, capítulo 9, versículo de número 36. Ou seja, Atos 9, do 10 e 17. Nós vamos ler Atos depois. Atos capítulo 9, do versículo 10 em diante. Atos capítulo 9, do versículo 10 em diante. Diz assim, preste atenção na leitura. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Olhe bem. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Versículo 17. Ananias foi
e entrou na casa, impôs-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Observe bem que o discípulo verdadeiro é aquele que segue a ordem do Senhor. Jesus aqui, na realidade, numa visão que Ananias está tendo, está dizendo para ele que ele deveria ir aonde estava Saulo, que já tinha tido encontro com o Senhor pelo caminho, e ele recebe uma ordem: vai, eu estou te enviando lá, e você vai orar por ele. Isso aqui fica caracterizado, irmãos, que o discípulo verdadeiro é aquele que segue a ordem do Senhor. Irmãos, uma coisa interessante em nossa vida, todas as pessoas que se convertem a Cristo, ele precisa entender uma coisa, que ele agora vai ter que obedecer. Ele deve prestar obediência, principalmente à palavra. Porque, irmãos, se nós não estivermos dispostos a obedecer, que discípulos somos nós? Porque tem muitas pessoas que gostam de mandar, mas quando é para ele obedecer, irmãos, aí muda. Então nós precisamos obedecer, principalmente seguir as ordens do Senhor, para que nós nos tornemos discípulos verdadeiros. A palavra de Deus diz para nós, lá em 1 Samuel, capítulo 15, logo no versículo 22, que obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas pessoas estão se sacrificando, sobe monte, desce monte, ora praticamente o dia todo, mas não obedece a palavra, mas não obedece a liderança da igreja, não obedece às ordenanças da igreja, não obedece os costumes da igreja. O que adianta, irmãos, tais pessoas como essa? Que discípulo é esta pessoa? Não é um discípulo verdadeiro, porque o discípulo verdadeiro é aquele que segue as ordens do Senhor. Tem que estar pronto a obedecer, tem que estar pronto a cumprir aquilo que o Senhor está lhe ordenando. Vamos ver uma coisa interessante no livro de Mateus, capítulo de número 4. Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 20. Mateus, capítulo 4, do 18 ao 20. Veja bem, ó, Mateus, capítulo 4, 18 ao 20, diz assim, ó. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lavavam as redes, lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Olhe bem a obediência. Estava lá Pedro, né? Estava também André, né? Estavam ali lançando as redes ao mar para poder pescar. De repente chega Jesus e fala assim com eles: ó, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que então eles, deixando logo, imediatamente, irmãos. O que é isso? O discípulo verdadeiro é aquele que segue a ordem do Senhor, é aquele que obedece sem questionar. Nós estamos tendo uma geração de crentes hoje, irmãos, que estão tendo dificuldade de obedecer às ordens que são ministradas sob a liderança da igreja. E com isso há pessoas que estão, na realidade, criando rebeliões dentro das igrejas, estão criando seus partidos, e muitas das vezes, por não quererem obedecer à liderança, faz o quê? Ajuda um grupinho aqui, vai na frente, aluga um ponto, abre a igreja. É a igreja dos rebeldes. E ali, escondendo-se atrás de línguas estranhas, profecia, pula-pula, roda-roda, as pessoas escondem a sua desobediência e buscam camuflar essa verdade atrás dos dons espirituais. Então nós temos que estar dispostos a seguir as ordens do Senhor.